Bom dia, amados, graça e paz, amém. Sejam todos bem-vindos à oração do dia. Que a graça e o favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja liberada sobre as nossas vidas neste dia, amém. Amados, e antes de orar pela tua vida, Deus tem falado ao meu coração a respeito de um texto bem conhecido da palavra de Deus, porque o que Deus tem demonstrado, que vai estar falando conosco neste dia, como Ele é um Deus que nos surpreende, um Deus que realmente sempre traz uma resposta, sempre traz uma mudança, mas Ele sempre vai nos surpreender, sempre Ele vai nos surpreender. Interessante que aqui a história da viúva, ali com Elias, o profeta, havia uma sequidão naquela terra por causa da palavra do profeta, e então Deus fala com Elias para ele ir para uma cidade pequena, para um vilarejo. Ali Elias ficar um tempo num lugar e ali uma viúva ia sustentá-lo. Porém havia falta de água naquele momento e havia falta de comida, havia fome, havia uma sequidão naquela região. Interessante que a viúva pobre, que não tinha o que comer e dar para o seu filho, ela sustentou o servo de Deus. Sabe, amados, muitas vezes nós somos surpreendidos por Deus. Nós somos surpreendidos pelo Senhor. Muitas vezes ajudamos pessoas que o Senhor envia e nem percebemos. Mas é o Senhor que muitas vezes envia pessoas que são resposta, que são canal, que são conexões que vai mudar a nossa história. Mas muitas vezes nós estamos como essa viúva, em situações críticas, terríveis, e precisamos de uma resposta. E Deus então ele envia a resposta. Mas muitas vezes nós imaginamos ou pedimos de uma maneira, Deus nos envia de outra. Muitas vezes nós estamos precisando de receber e o Senhor nos surpreende de alguma maneira que nós precisamos dar, entregar, fazer algo. Então, Deus libera a bênção sem medida sobre as nossas vidas. O texto de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim: Então veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, um vaso com um pouco de água para beber. E indo ela trazer, ele chamou ela e disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias disse: Não temas, vai, conforme a tua palavra, porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. Amém? Interessante que ele chega para uma mulher viúva com filho, ou seja, havia fome, havia uma sequidão, havia uma escassez de água, de alimento, e ela sendo viúva, sendo desprezada, sendo desfavorável à vida dela, porque não tinha quem socorrê-la. Então imagine a história, a situação desta mulher. E ela clamou a Deus, com certeza clamou a Deus pedindo um socorro. Interessante que quem bate a porta dela, quem chega lá até ela,
um homem, até então ela não conhecia que era um profeta, pede água. Até ainda vamos lá, tem pouca água, mas não se nega água para ninguém. Ela foi buscar água. Interessante que ele fala: espera um minutinho, já que a senhora vai me trazer a água, traz também um bolo pequeno, um pão pequeno nas tuas mãos, um pedaço de pão, alguma coisa. Ele não pediu grande coisa, ele pediu um pedaço pequeno. Ele estava com fome, mas ele não exigiu nada muito grande dela. E ela falou: olha, tá vendo aqui? Eu estou apanhando esses cavacos de lenha. Vou fazer a última refeição para mim e para meu filho. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer ali um pedacinho de pão, um bolinho pequeno. É a nossa última alimentação. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer, porque não temos mais o que fazer, não temos mais aonde recorrer. Mas a palavra do Senhor vem e diz: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Aleluia. Sabe, amados, então aquela palavra foi uma palavra profética que esta mulher recebeu. E por causa da sua obediência, por causa da decisão do coração dela, ela foi e começou a fazer. E ao começar a fazer ali, por causa da obediência, ela viu manifestar a provisão de Deus, o favor de Deus se manifestando. E ali houve abundância naquelas panelas. O azeite, a farinha se multiplicou. Então ela pôde ver o milagre do Senhor. Ali ela se alimentou, alimentou seu filho, alimentou o profeta. Houve um momento mais para frente que, se você continuar lendo, você vai ver que o filho dela faleceu, teve um problema de enfermidade e faleceu, mas o profeta estava ali, a presença de Deus estava ali, ele foi ressuscitado. Enfim, sabe, amados, Deus, ele está visitando a sua casa no dia de hoje. Amém? Talvez ele vá pedir algo para você, talvez um copo d'água, talvez um pequeno cafezinho, um pequeno bolo, uma pequena oração, uma pequena palavra, uma pequena instrução, uma pequena direção, uma palavra de sabedoria. Eu não sei aquilo que o Senhor vai pedir para você hoje. Talvez uma contribuição financeira pequena, não sei. Talvez apenas um teste para ver como está o teu coração. Talvez o Senhor vai chegar até a sua porta hoje e vai perguntar o que você precisa. E você vai dizer: eu preciso da salvação da minha casa, do meu filho, da minha filha, do meu cônjuge. Eu preciso da área financeira sendo liberada, as portas sendo abertas. Eu não sei o que você precisa para o dia de hoje, mas o Senhor está dizendo aqui para mim e para você. Esse é o recado que Deus está nos dando nesta manhã. A farinha da botija não se acabará e o azeite da panela não. A farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Esta é a palavra que o Senhor está liberando para mim e para você no dia de hoje. Amém? Haverá abundância na minha e na sua casa. Haverá resposta na minha e na sua casa. Aqui ela precisava, naquele momento, do pão de cada dia, da farinha para fazer o pão, fazer o bolo, do azeite. É o que ela precisava naquele momento. Talvez eu esteja falando com pessoas que precisam de cura no seu físico, na alma, no emocional, cura espiritual. Talvez você precise de uma condição financeira, de uma porta de emprego, de uma solução para uma conta, para um problema, de uma resposta, talvez que de um processo que esteja na justiça, talvez esteja amarrado, algo que está preso, que você olha e não tem mais saída, que talvez você está dizendo: não tenho mais o que fazer, estou perecendo, é a última chance, eu só tenho o último fôlego, última chance, o último momento, as últimas palavras. Então que essas palavras sejam para o Senhor, que este momento único seja para Deus, para que Ele possa trazer a resposta, porque Deus está enviando socorro na sua porta hoje. Deus está enviando
o suprimento que você precisa na sua porta hoje. Deus está enviando a resposta na sua porta no dia de hoje. Amém? Você recebe, você crê, você toma posse desta palavra. Amém? Só que entenda uma coisa, Deus ele vai olhar dentro do teu coração. Ele vai perguntar o que você tem, o que você precisa. Teve uma outra situação de Eliseu, o profeta que ficou no lugar de Elias. Mais para frente você vai ver isso, se você ler. Ele produziu um grande milagre da mesma forma. Ele visitou uma viúva, e lá ele aumentou o azeite daquela viúva. E aquela viúva foi sustentada por aquele milagre. Queridos, e hoje o milagre do Senhor está batendo na sua porta. A resposta de Deus está batendo na nossa porta. Mas interessante que ambos os casos ele falou: o que você tem? Essa só tinha aquele bocadinho de farinha e de azeite. E houve um grande milagre também dentro da sua casa depois. Da mesma maneira, a outra viúva, ela só tinha um pouquinho de azeite. E ali houve um milagre. Talvez você tenha só um pouquinho de fé hoje, só um pouquinho de esperança hoje. Talvez você tenha só um pouquinho de tempo. Talvez você tenha só um pouquinho de coragem, de ânimo, de vigor. Mas se o Senhor estiver colocando as mãos neste pouquinho, você vai ver o grande milagre. A farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar na sua história. Amém? Em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida, quero te abençoar neste momento. Quero declarar esta palavra profética, que é uma palavra profética. Deus é um Deus que nos surpreende e Ele vai nos surpreender no dia de hoje. Ele vai te surpreender no dia de hoje. Se você estiver com o coração aberto para receber. Aquela viúva podia falar: vai embora, vai me pedir, eu sou uma viúva, eu estou morrendo de fome, de sede aqui, você vem me pedir, vai pedir para outra. Não, ela recebeu a presença de Deus através do profeta. E quando ela recebeu aquela profecia, a sua casa foi farta, foi suprida, além do que ela precisava. E é o que vai acontecer na minha e na sua casa neste dia, em nome de Jesus. Não esqueça do seu like, da sua curtida, envia para o máximo de pessoas que você puder esta mensagem, que vai mudar a história da vida de outras pessoas também. E você que está chegando agora, ainda não é inscrito, essa frase vermelha embaixo, clica aí, te inscreve, clica também no sininho para você ser notificado. Eu vou estar aqui orando, te abençoando diariamente. Amanhã, sábado, eu vou estar orando, domingo eu vou estar orando pela tua vida, e já de manhãzinha, em nome de Jesus. Amém? Ontem eu tive problema, de vez em quando dá uma travada, a internet trava, eu tenho que desligar o celular, ligar de novo, para poder dar continuidade para gravar o vídeo. Mas enfim, estou aqui orando todos os dias, te abençoando, e eu quero fazer isso neste momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua bendita palavra, nós vemos que a cada dia o Senhor nos surpreende, que a cada dia o Senhor tem resposta, o Senhor tem algo para fazer de uma forma extraordinária nas nossas vidas. Por isso, Pai, eu oro e intercedo por cada vida que aqui está junto comigo em oração, cada casa, cada situação, cada, Pai, pedido que está sendo apresentado diante do teu altar neste momento. Orações essas, ó Deus, que precisa de uma resposta, que precisa de um milagre. Orações essas, ó Deus, que precisa de uma intervenção do Senhor no dia de hoje. Assim como aquela viúva, Pai, ela não tinha mais saída, ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha a quem recorrer, mas ela era desfavorável, ela não tinha, além de não ter um esposo, não ter um trabalho, não ter uma condição, ela não tinha força, ânimo nem vigor, mas o Senhor a visitou, o Senhor fez um milagre, segundo aquilo que ela estava clamando, que ela precisava de um socorro. Era na farinha e no azeite que ela precisava, e logo mais à frente, a salvação, Pai, do Filho, mas assim o Senhor supriu, porque o Senhor se tornou, Pai, presente naquela casa, naquela família. E a minha oração nesta manhã, neste dia, que o Senhor faça presente na vida de cada pessoa que está aqui comigo em oração.
Cada pessoa que está crendo, que está aqui comigo conectado, Pai, porque está crendo, porque o Senhor tem algo para fazer nessas vidas. O Senhor vai surpreender esta casa, esta família no dia de hoje, trazendo resposta, Pai. Resposta essa em áreas que ela não vê saída, não vê, Pai, como resolver. Pai, somente um milagre. Pai, assim como aquela viúva, era só um milagre que poderia acontecer na vida dela, e assim o Senhor fez. Que o Senhor possa bater a nossa porta no dia de hoje, para que possamos experimentar da mesma maneira que ela experimentou do milagre do Senhor. Por isso, Pai, visita cada vida agora, visita cada casa agora, visita cada história agora, visita cada situação agora, independente das circunstâncias que elas estão vivendo no dia de hoje. Assim como aquela viúva, Pai, ela estava vivendo o último momento, Pai, naturalmente falando, da vida dela. Ela só tinha aquele pedaço de pão para comer, e depois ia falecer, ia morrer ela com o seu filho, porque não tinha mais saída. Mas o Senhor se apresentou, o Senhor foi o socorro bem presente na hora da angústia, como diz na tua palavra, e o Senhor é o Deus de socorro, que está visitando pessoas agora, que está alcançando casas, famílias, histórias agora. É o Senhor que está trazendo o suprimento, do qual está sendo apresentado diante do Senhor. A cura física, a cura emocional, a cura espiritual. É o Senhor que está visitando agora o lar de cada pessoa aqui representada. É o Senhor que está visitando a história de cada pessoa aqui representada. Senhor, é o Senhor que está realmente entrando com providência agora, Senhor, nesta causa, nessa história, nessa situação. É o Senhor que vai fazer com que o azeite da panela, da botija nunca falte, que a farinha da panela nunca falte. É o Senhor que vai trazer o suprimento, é o Senhor que vai trazer a cura no físico, é o Senhor que vai repreender e lançar por terra, em nome de Jesus, toda a opressão maligna que tem vindo contra esta casa. Que as portas sejam abertas a partir de hoje, para tudo aquilo que clama, Pai, das portas de emprego, de condições dignas financeiras, para que o suprimento, Pai, venha, para que não falte mais nesta casa. Pai, esta panela, esta botija que representa aqui o azeite, a farinha, Pai, fala desta casa, desta família, deste celeiro, dessa dispensa, desta geladeira, desta mesa que não vai mais ter falta, mas vai ter abundância. Eu declaro e libero esta palavra profética em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, que não haverá mais falta, não haverá mais miséria, não haverá mais necessidade, mas o suprimento do Senhor está tocando, visitando cada casa, cada família aqui agora. A resposta do qual teu filho, tua filha precisa para o dia de hoje, Pai, está vindo de encontro com a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Resposta essa, Pai, de causa na justiça, de situações que precisam de uma resposta, situações que precisam de uma mudança, Pai, filhos que precisam de ser liberto, de ser salvo, o cônjuge que precisa de uma restauração nesta aliança, neste casamento. É hoje, Senhor, que o Senhor está entrando com providência, que o Senhor está trazendo o suprimento, a mudança, a transformação da qual nós precisamos para este dia. Por isso eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Que cada casa seja visitada da mesma maneira que o Senhor visitou aquela viúva de Sarepta. Que hoje cada lar, cada pessoa que está recebendo esta oração, sinta a tua presença, receba a visitação do Senhor no dia de hoje, para que o milagre possa se manifestar nesta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, sábado, eu vou estar aqui orando, intercedendo pela tua vida. Amém? Você tenha um dia ricamente abençoado, com graça, com paz, com prosperidade, debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.